E Flamengo e Renato Gaúcho já iniciaram as negociações. No vídeo de hoje do canal do Nicola, dou detalhes e cifras da primeira oferta feita pelo Fla. Conto também a respeito do São Paulo, que na temporada passada recebia muito pouco com o marketing, mas depois do anúncio da Sportingsbet.io tem mais 2 patrocinadores à vista. Vou falar também sobre uma possibilidade grande de faxina no Grêmio. E Caio Jorge, mais uma vez de fora do jogo do Santos, por quê? Por fim, quero contar a respeito do escândalo envolvendo as entradas doadas para torcedores de Argentina e Brasil. Tem gente falsificando teste da Covid. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e por aqui vou tentando deixar você bem informado sobre as coisas do futebol. Também queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, beleza? Bora começar o vídeo falando a respeito do jogo da Seleção Brasileira a partir das 9. Desse sábado tem Brasil e Argentina. Final da Copa América, de um lado Messi, do outro Neymar. A curiosidade é que tem muito brasileiro afirmando que vai torcer para a Argentina. E isso incomoda vários brasileiros. Você vai torcer para quem? Usa espaço para comentários para deixar sua opinião. Mas não é sobre isso que eu quero contar. Você já deve saber que 2.200 ingressos foram doados para a CBF e mais 2.200 para a AFA. Ainda existirão alguns convidados da Conmebol. A gente pode ter até 7.000 pessoas no Maracanã, mas a Conmebol estipulou que só entraria aquele que apresentasse um teste de Covid, dizendo que tá ok, que havia testado negativo. O problema é que a própria Conmebol já afirmou ter recebido vários testes falsificados. A frase é a seguinte, abre aspas, a Conmebol informa que foi detectada uma quantidade considerável de testes PCR fraudulentos de pessoas credenciadas. Essas pessoas não poderão entrar no estádio, fecha aspas. Só faltava essa, né? Eita, país do jeitinho. Bom, bora falar a respeito de Caio Jorge, que mais uma vez não pôde ser utilizado por Fernando Diniz no jogo do Santos contra o Palmeiras na tarde desse sábado. A curiosidade é que nos dias 3 e 4 de julho, o Santos havia afirmado que ele precisaria passar por uma carga diferente de treinos para evitar lesões. Faz uma semana e a coisa continua igual. Os meninos de 19 anos de idade, que foi submetido a bem pouca maratona de jogos nessa temporada, o que todo mundo suspeita na Vila Belmiro é que ele está sendo poupado por causa do fim do contrato, o vínculo termina em 31 de dezembro e o Santos tenta a todo custo negociá-lo agora, para não correr o risco de ver o Caio Jorge deixando a Vila Belmiro de graça. Existem 4 clubes grandes interessados, todos da Itália. O Napoli é aquele mais próximo de contratá-lo, embora o Napoli queira o jogador só no fim da temporada para assinar um pré-contrato e pagar somente ao Caio Jorge, não tem de desembolsar nada junto ao Santos. Inter de Milão e Milan, além da Juventus, também negociam com o staff do jogador, no caso o Giuliano Bertolucci. A princípio, a ideia desses 4 grandes é fechar diretamente com o atleta, sem ter o aval do Santos, mas o Santos pode conceder um bom desconto para receber alguma quantia relacionada a esse jogador. Estou muito curioso para saber a sua opinião. Se você fosse o dirigente do Santos, tentaria vender o Caio Jorge agora por qualquer valor ou ficaria com ele até dezembro e perderia o jogador que é de seleção brasileira de base de graça? Use o espaço para comentário para deixar a sua opinião, beleza? Bom, bora falar agora sobre a possibilidade de uma faxina grande no Grêmio. Grêmio que acaba de ter Luiz Felipe Scolari anunciado, o Felipão já estreia justamente num Grenal, num jogo contra o Internacional na tarde desse sábado. Mais pra frente a gente repercute tudo o que aconteceu nesse jogo do clássico dos desesperados, né, os dois lados muito maus. E o Felipão chegou e o primeiro diagnóstico que ele fez é que esse elenco do Grêmio precisa ser enxugado, tem muito jogador. E alguns atletas devem ser dispensados nos próximos dias. A Rádio Grenal chegou a falar em 7 jogadores. Informação que eu tenho é que 3 estão muito perto de terem seus contratos rescindidos. São eles o goleiro Paulo Vitor, o lateral direito Vitor Ferraz e o atacante Everton. Esses caras já estavam fora dos planos desde a época do Thiago Nunes. O Grêmio tentou colocá-los em outros clubes, não conseguiu. E diante dessa impossibilidade, deve anunciar em breve a rescisão do contrato dos 3. Já Luiz Fernando, Léo Chu, Jonathan Robert e Churin podem ser negociados. Eu não acredito que eles serão dispensados. Alguns bem interessantes, o Jonathan Robert chegou a jogar bem sob o comando do Thiago Nunes. O Léo Chu é pretendido por vários clubes, não há necessidade de você dispensar o jogador, você pode eventualmente conseguir utilizá-lo em algum lugar. O Léo Chu que chegou a ter proposta do Amiens da França no começo do ano de 30 milhões de reais, é pretendido, por exemplo, pelo Santos.
Luiz Fernando, que não deu certo no Grêmio, mas na época de Botafogo era bom jogador. Enfim, ao que parece, 3 atletas sendo dispensados e outros 4 procurando emprego. Vai depender do Grêmio e do Diego Serri, que é o novo executivo de futebol do Grêmio, para encontrar alternativas e soluções para esses 4. Algum deles caberia no seu time do coração? Você gosta? Se anima com algum deles? Na minha portuguesa, faria um enorme sucesso. Bom, bora falar agora sobre a camisa do São Paulo. Nessa sexta-feira, o São Paulo divulgou ou confirmou a notícia que a gente já havia trazido para vocês ao longo da semana. Sportsbet.io é a nova patrocinadora master do São Paulo, vai desembolsar 27 milhões de reais fixos por temporada e mais 3 milhões de reais de bônus. E o que eu queria contar para vocês é a elevação dos ganhos com publicidade na comparação com o ano passado. Em 2020, o São Paulo foi só o 11º clube que mais faturou com marketing, com publicidade na camisa. 11º lugar, com uma receita de apenas 16 milhões de reais. Somente com esse contrato da Sportsbet.io de 27 milhões de reais, o São Paulo quase dobra o seu ganho com publicidade na comparação com o ano passado. Mas não vai parar só por aí. O Tricolor espera anunciar para depois da próxima terça-feira, data da partida de ida contra o Racing no Morumbi, jogo de oitavas de final da Libertadores, a expectativa do São Paulo é anunciar mais 2 vendas de publicidade na camisa, mais 2 propriedades vendidas. Antes de gravar o vídeo eu conversei com o Júlio Casares, ele contou que agora ainda não pode abrir muitos detalhes, mas que tem conversas de fato avançadas e a expectativa é que entre quarta, quinta ou sexta-feira esses 2 novos patrocinadores se juntem ao Sportsbet.io e a todas as outras novas propriedades que passaram a estampar a camisa do São Paulo. A expectativa do Tricolor é pular de 16 milhões do ano passado para algo perto de 80, 90 ou até 100 milhões de reais, dependendo de todos os fluxos de caixa e entradas a partir desses acordos pontuais, que fariam com que o São Paulo se tornasse um dos clubes com maior receita quando o assunto é publicidade. Contei para vocês num vídeo dessa sexta-feira que em termos de patrocínio master o São Paulo já é o 3º maior, só atrás do Palmeiras e do Flamengo. Se você não assistiu ao vídeo, recomendo que você assista, ficou bastante legal, tá? Bom, bora fechar o vídeo falando sobre a principal notícia do dia, a demissão do Rogério Ceni. Contei todos os detalhes no vídeo dessa manhã, quero acrescentar ou evoluir em cima dessa notícia. Flamengo e Renato Gaúcho já começaram a conversar. Não foi bem com o Renato Gaúcho, mas sim com o Gauchinho. Até porque o Renato aproveitou o sol desse sábado para curtir a praia lá em Ipanema. Foi flagrado jogando vôlei, futevôlei no caso, sentado na cadeira, tomando sol, enfim. Tá aproveitando os dias de férias forçadas, que podem acabar muito em breve. Contei para vocês na manhã desse sábado que para que o Renato Gaúcho fosse contratado haveria necessidade de convencer o presidente do clube, o Rodolfo Landim. E pelo fato de já estarem negociando, é possível que o Landim já tenha dado aval. Todas as tentativas do Flamengo com técnicos estrangeiros não evoluíram. E o Flamengo já tentava conversar no mercado com técnicos estrangeiros antes mesmo da demissão do Rogério Ceni. Eu já havia contado isso para vocês. O problema é que apesar de estar desempregado e de já ter demonstrado em outros momentos vontade de trabalhar no Flamengo, o Renato não gostou da primeira proposta feita pelo Fla. O rubro-negro ofereceu 400 mil reais por mês de salário nessa temporada, pulando para 500 mil reais mensais a partir da próxima temporada. O Renato assinaria um contrato de 1 ano e meio de duração. Esses vencimentos oferecidos pelo Flamengo equivalem a muito menos do que ele ganhava nos tempos de Grêmio. O Grêmio bancava 1 milhão de reais por mês para que ele fosse técnico. O Renato ainda não respondeu, mas deve dizer muito em breve, através do Gauchinho, seu empresário, que vai precisar de uma proposta melhor para se acertar com o Fla. Renato, que já foi procurado recentemente pelo Santos e pelo Corinthians, a proposta do Corinthians era ligeiramente melhor do que essa do Flamengo. A justificativa do Fla para essa proposta baixa diz respeito à condição financeira do clube. A afirmação do departamento financeiro é de que não há grana para grandes investimentos. Só que todo mundo sabe que o Flamengo acaba de vender o Gerson por 20 milhões de euros. Então, dinheiro em caixa tem. É bem verdade que desses 20, 11 milhões de euros serão pagos à vista, os outros 9 milhões de euros em parcelas. Mas o Flamengo tem dinheiro. Se quiser, de fato, o Renato Gaúcho vai precisar melhorar um pouquinho essa proposta e pode acabar fechando com um ex-treinador do Grêmio. Você gosta do Renato Gaúcho? Você pensaria em outros nomes? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Combinado? Volta assim que surgirem mais notícias. Abraço. Tchau, tchau.